Concluindo essa parte dos princípios, da constitucionalização do direito administrativo, do regime jurídico, do direito administrativo, a gente vai lá para a segunda parte da nossa matéria, segunda parte aí do nosso edital, que fala sobre os poderes da administração. Os poderes da administração, o concurso gosta muito. A banca do concurso gosta muito dessa matéria. Por quê? Porque não tem uma lei específica sobre os poderes, né? Nós não temos uma lei específica sobre os poderes. Eles estão pulverizados na toda a legislação. E é por isso que se torna um pouco mais difícil, às vezes, do aluno estudar e o concurso gosta de cobrar. Vamos lá, o que é poderes? Vamos fazer a ligação dessa matéria com os princípios. O que é os princípios? Tem o princípio da supremacia do interesse público, de só fazer o que a lei prevê, etc. e tal, legalidade. E o que são os poderes? Os poderes são, então, as ferramentas que o Estado possui para efetivar os princípios. Olha só que legal. Os poderes são as ferramentas que o Estado tem para poder efetivar os princípios. Você precisa ter uma coisa em mente, tá? O Estado não faz nada se ele não tiver algum poder que permita a ele fazer aquilo. Que são as ferramentas dele. O Estado não vai poder fazer nada se não tiver um poder permitindo a ele fazer aquilo. Vou te dar um exemplo. O Estado pode cobrar tributos porque tem o poder de império. O Estado pode limitar sua velocidade quando você está andando de carro porque tem o poder de polícia. O Estado pode aplicar uma pena de demissão ao servidor porque tem o poder disciplinar. Então, olha que interessante. O Estado nasce para efetivar princípios, principalmente da supremacia do interesse público. Para efetivar os princípios, ele precisa de ferramentas. E essas ferramentas são os poderes, ok? Então, quando a gente fala de poderes, é importante ter uma coisa em mente. Os poderes, eles estão sempre submissos à lei. Você tem que ter isso em mente. O poder, ele está sempre abaixo da lei. Então, você nunca pode assinalar uma questão na prova que diga assim, ó, que o poder está ali para ir contra a lei, que o poder está ali para suprir lacuna de lei. Não, tu não pode dizer que o poder está ali para suprir lacuna de lei, que o poder está ali apesar de não ter lei. Isso acontece muito em concurso, assim, as frases, ó. Esse poder foi usado, foi bem para a população, apesar de não ter previsão legal. Não. Você tem que sempre ter em mente uma coisa. Se eu estou usando o poder, tem que ter previsão legal. O poder só pode ser exercido nos limites da lei. Então, frases que fazem sentido no concurso. O poder foi exercido para complementar a lei. Beleza. O poder foi exercido para dar sentido à lei. Beleza. O poder foi exercido para efetivar, para executar a lei. Beleza. Nunca como o poder foi exercido contrário à lei para suprir lacunas de lei. Isso não. Tá? Então, os poderes estão sempre submissos à lei. Primeiro vem a lei, depois vem os poderes. Tá? E os poderes, eles podem se manifestar de duas formas. Tá? Eles podem se manifestar de maneira vinculada, ou eles podem se manifestar de maneira discricionária. Quando que o poder se manifesta de forma vinculada? É quando eu espero da administração pública apenas um comportamento. É quando eu espero da administração pública apenas um comportamento, tá? Então, veja, se você vai lá, você vai no Detran, você passa no teste da baliza, lembra quando você fez 18 anos? Você passa no teste da baliza, você passa no teste psicotécnico, não é doidão?
você passa no teste escrito, você pode tirar a carteira de motorista? Ou você tem que tirar a carteira de motorista? Veja, o Detran te aprovou em todos os testes. O escrito, te aprovou no teste da baliza, te aprovou no teste psicotécnico. Você está aprovado em todos os testes. Então, a administração pública pode ou deve te dar a licença para dirigir? Ela deve te dar a licença para dirigir. Ou seja, da administração pública, nesse caso, eu só espero um comportamento possível. Você quer obter uma licença ambiental. Você quer obter uma licença ambiental para que a pessoa construa, seu cliente construa uma casa, você quer construir uma casa. Aí o órgão ambiental vai chegar lá e vai dizer, ó, beleza, mas para você poder construir aqui, eu preciso que você obtenha esse documento, que você faça isso. Você consegue tudo. Se você conseguir tudo, a administração pública pode ou deve te dar uma licença? Ela deve. Então, no poder vinculado, eu só espero um comportamento da administração cumprida algumas condições, tá? Isso é a regra geral na administração pública. Isso aqui é a regra geral na administração pública. Então, a maioria das coisas que a administração pública faz é vinculado, ou seja, eu só espero um comportamento delas. Só que, às vezes, o poder é discricionário. Ou seja, a lei permite que eu tenha alguns comportamentos. Mas é a própria lei que me permite que eu tenha alguns comportamentos. Veja, aqui o erro do concurseiro é achar que, poder discricionário significa, então, que eu posso fazer qualquer coisa, que é para suprir lacuna da lei. Como eu disse, eu não posso ter coisas se a lei não permite. Então, no poder discricionário, é a própria lei que está dizendo, olha, você pode fazer assim, assim, assado. Quer ver um exemplo? Para o prefeito organizar o plano diretor da cidade. Onde é que vai ser a área residencial? Onde é que vai ser a área industrial? Ele tem liberdade de escolha. Então, a lei permite que o prefeito tenha vários comportamentos. Ele pode escolher que a área residencial seja aqui, a industrial aqui, ou invertir. Tem cidades que têm leis que dizem assim, ó, nessa área aqui só pode construir prédios de tantos andares. Por quê? Porque a própria lei dá margem de atuação. O policial militar, quando ele está na blitz, ele tem poder discricionário. Por quê? Porque ele escolhe quem ele vai abordar. Ele pode escolher quem ele vai abordar. Sempre quando a administração pública tem margem de liberdade de escolha, tem margem de liberdade de atuação, nós dizemos que está dentro do poder discricionário. Mas veja, é a própria lei que dá essa liberdade, certo? Você não pode confundir com arbitrário. Você não pode confundir com poder arbitrário. Arbitrário é quando eu ajo fora dos limites da lei, tá? De maneira arbitrária. Então, isso é ilegal. O poder arbitrário, ele é ilegal. Poder vinculado só pode ter um comportamento. Poder discricionário, a lei permite que eu tenha mais de um comportamento. E poder arbitrário, eu estou agindo fora dos limites legais. Beleza? Muito bem. Então, agora vamos ver alguns poderes em específico. Agora vamos analisar alguns poderes especificamente. Vamos começar com o primeiro aí, que é o mais famoso de todos, que é o poder de polícia. O que é o poder de polícia? Como é que você vai bem nas questões dessa matéria? Como é que você acerta as questões de poderes? Vai pelos verbos. Por exemplo, limitar,
condicionar, restringir, proibir. Veja que todos esses verbos dão essa noção, né? Pô, restringir, limitar, condicionar, proibir. Então, é sempre quando o Estado faz alguma ação que proíbe condutas suas, que limita condutas suas, que condiciona condutas suas. E ele faz isso quando? Por quê? Ele faz isso sempre visando satisfazer os interesses da coletividade. Ele faz isso sempre visando satisfazer os interesses da coletividade, tá? Então, exemplo, limite de velocidade no trânsito. Exemplo, construir prédios, recuo, número de andares, tá? O poder de polícia, a gente vê tudo quanto é lugar. Uma balada, ela tem um horário para ela ficar aberta. Determinado horário ela tem que fechar, tem que encerrar, por causa do alvará. Isso é poder de polícia. Você, para poder abrir um empreendimento, tem que ter o alvará do bombeiro. Ou seja, nós temos várias limitações que o Estado nos impõe. Sempre que o Estado nos proíbe, nos impõe condições para fazer alguma coisa, nós estamos diante do exercício do poder de polícia, tá? O poder de polícia, ele tem 3 características, que nós chamamos que é o CAD, as 3 características do poder de polícia. Quais são? Coercibilidade, ou seja, o que é coerção, pessoal? Coerção no direito é quando o poder ele pode ser exercido com força física. Então, se a pessoa ela não está querendo cumprir aquela ordem, o Estado pode fazer ela cumprir na marra. Então, isso é coercibilidade, é quando você tem que cumprir na força. Depois, poder de polícia é autoexecutável, autoexecutoriedade. Que é quando o poder de polícia, ele é executável por si só. O que significa isso? Eu, para exercer o poder de polícia, eu não preciso de autorização de ninguém. Eu não preciso de autorização do judiciário, eu não preciso de autorização do legislativo. Dentro dos limites da lei, eu vou lá e eu faço. O policial militar vai lá e aplica a multa. Ele não precisa pedir autorização para ninguém. E, por fim, discricionariedade. O poder de polícia, ele é discricionário. Ou seja, o poder de polícia, lembra que tem o vinculado discricionário? O poder de polícia, ele é exercido conforme os interesses daquela repartição daquele servidor. Ele tem limite, ele tem liberdade de atuação dentro dos limites da lei, mas ele pode escolher o que ele vai fazer, certo? Então, essas são as três características do poder de polícia. O poder de polícia, ele pode atuar ainda de maneira preventiva, fiscalizadora ou repressiva. Essas são as 3 formas de atuação do poder de polícia. Então, vamos pensar no trânsito, né? Poder de polícia preventivo no trânsito. Antes do carro trafegar na rua, ele precisa passar por uma vistoria. Isso é uma forma de você atuar preventivamente. Poder de polícia fiscalizador. Pegando o exemplo do trânsito, fiscalização, blitz, lombada eletrônica, né? E repressivo. Repressivo é a multa. Depois que você cometeu algum ato ilícito, o Estado vai lá e pode aplicar a você uma penalidade. Então, a gente sempre tem em poder de polícia esses 3 formatos. Ele atua antes, durante ou depois do cometimento daquele ato, certo? Bom,
Além do poder de polícia, nós temos o poder hierárquico. Vamos dar uma olhada agora no poder hierárquico. Poder hierárquico, como o nome já diz, é o poder que me permite construir hierarquia dentro da administração. Então, o poder hierárquico é o poder que me permite construir hierarquia dentro da administração. Então, qual é os verbos? Eu falei para você que os verbos te ajudam muito a identificar e acertar as questões dessa matéria. Então, quais são os verbos aqui? Ó? Delegar, avocar, organizar, distribuir, ordenar. Veja que são todos verbos que dão a ideia de organização, né? Delegar, avocar, organizar, distribuir, ordenar, rever. Então, pessoal, veja. Imagina a frase. Determinado secretário, depois de assumir a sua função, verificou que as funções estavam mal distribuídas, então resolveu distribuir melhor as funções. Determinado secretário observou que seus subordinados estavam cometendo vários atos ilícitos, então resolveu rever os atos praticados pelos seus subordinados. Determinado ministro estava muito sufocado de várias atribuições, então, para poder desempenhar melhor sua função, ele resolveu delegar a função para alguns dos seus subordinados. Ó, tudo isso é exemplo do poder hierárquico, beleza? Agora pensa comigo. O poder de polícia vale para todo mundo, né? Porque o dono da balada, quem frequenta a balada, a pessoa que tem carro, tem que respeitar o limite de velocidade. Então, o poder de polícia, ele vale para todo mundo. O poder de polícia, como ele vale para todo mundo, nós dizemos que ele é interno e externo. Ele é interno e externo. Poder hierárquico, esse negócio de distribuir funções, de delegar funções, de organizar funções, ele é apenas interno, tá? Ele vale apenas para quem faz parte da administração. Beleza? Agora veja. Fazendo a investigação, fazendo a análise dos atos praticados pelos seus subordinados, eu posso chegar à conclusão que alguém está cometendo um erro, alguém está cometendo uma falta, alguém precisa ser punido, algum servidor precisa ser punido. Então, eu posso aplicar sanções. Mas a minha possibilidade de aplicar sanções vem da onde? Vem do poder disciplinar, que é outro poder da administração. Então, verificando que alguém não está cometendo atos, eu posso ir lá e aplicar sanções, tá? Poder disciplinar é o poder que permite à administração pública sanções. É o poder que permite à administração pública instaurar PAD. Instaurar sindicâncias. Então, tendo verificado a administração pública, o servidor não está cometendo atos de acordo, ele pode ir lá e aplicar uma sanção. Isso vem do poder disciplinar. E aí você deve estar pensando o seguinte, olha, então o poder disciplinar ele é interno também, né, professor? Porque você falou que o poder de polícia vale para todo mundo, então ele é externo e interno. O poder hierárquico, ele delega, distribui, ordena, organiza funções dentro da administração. Então, ele é interno. E se disso eu consigo aplicar sanções a servidores, então, poder disciplinar também é interno, não é? Não. Poder disciplinar, ele é externo e interno também. Tá?
Por que o poder disciplinar ele é externo e interno, pessoal? Isso aqui é muito importante, tá? Cai muito em concurso isso aqui. Pessoas do mundo privado que estejam de algum modo ligadas ao Estado por força de contrato, pessoas que estejam ligadas ao Estado por meio de contrato, mesmo do mundo privado, também sofrem sanções do poder disciplinar. Eu vou te dar 3 exemplos que são os exemplos que mais caem em concurso. Primeiro, aquela empresa que firmou um contrato administrativo está trabalhando para o Estado, não é? Então, uma concessionária que presta serviço numa BR, tipo a autopista Litoral Sul aqui em Santa Catarina, ela ganhou uma licitação da União e ela presta o serviço de manutenção e limpeza da BR-101. Beleza. Ela, se cometer uma falta, se desrespeitar o contrato, ela sofre sanção do poder disciplinar. Então, ela pode ser sancionada, ela pode receber multas, receber suspensão do serviço, rescisão do contrato. Por quê? Porque ela é um privado, mas ela está ligada com o Estado por força de um contrato. Outra pessoa, o aluno de universidade privada, né? O aluno de universidade privada. O aluno de universidade pública. O aluno de universidade pública, ele pode ser um cara do mundo privado, pode não ter nenhuma relação com o Estado e tal, mas quando ele passou no concurso, ele assinou um contrato, né, que ligou ele àquela turma, que ligou ele àquela universidade. Então, se ele desrespeitar o regimento interno da faculdade, se ele desrespeitar o regimento interno daquela instituição, ele também pode ser punido. E ele vai ser punido com base no poder disciplinar. Então, terceiro exemplo agora. Então, já vimos que o primeiro exemplo é o particular que firma contrato com o Estado. O segundo exemplo é o servidor público. O primeiro exemplo é aquele que firma contrato com o Estado, particular a empresa. O segundo exemplo é o aluno de universidade. E o terceiro exemplo é o aluno de escola de ensino médio, de colégio, né? Que briga com o amiguinho do colégio público lá, daí a mãe é chamada, esse cara também sofre sanções, ele também pode ser expulso do colégio, ele pode ganhar suspensão, isso tudo vem do poder disciplinar, beleza? Então, olha só, dentro do universo dos poderes, nós temos vários poderes. Nós temos o poder de polícia, nós temos o poder de império, nós temos o poder normativo, sancionador, enfim, tem um monte de poderes. Mas para o concurso de vocês, poder de polícia, que é aquele que limita, condiciona a atividade particular, poder hierárquico, que organiza as funções internamente, e o poder disciplinar são os mais relevantes, beleza? Então, fica atento a isso aí, lembrando que o poder disciplinar vale tanto para quem é servidor, quanto para quem é externo à administração, ok?